Eu vou falar de um assunto que eu acho que você já ouviu, mas eu não sei se você sabia disso. Você já ouviu falar sobre a toxina botulínica? Já? Ah, Biane, é Botox, não é? É, popularmente. Vamos lá. Mas por acaso você sabia que os tratamentos vão muito além do uso em procedimento estético? Pois é, minha gente. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber aqui na nossa casa a médica fisiatra, a doutora Cláudia Lin. Seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita, doutora. Doutora, antes de eu começar a perguntar sobre a toxina, o que é uma fisiatra? Fisiatra é uma especialidade médica em medicina física e reabilitação que trabalha com as incapacidades físicas. Então, doenças que levam a incapacidades físicas, sejam elas pequenas ou grandes incapacidades, né? Desde um problema ortopédico, que você fique com alguma limitação física, como os grandes sequelados, que são os hemiplégicos, sequelas de acidente vascular encefálico, os traumas raquimedulares, os traumatismos cranianos, que você fica com uma grande sequela física, paralisia cerebral e por aí vai. Então, aí a gente é uma especialidade que trabalha em conjunto com os terapeutas e tudo isso, e tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida e melhorar a performance, apesar da limitação física, atingir o máximo da sua performance dentro daquela incapacidade. Que bonito, que trabalho bonito. Doutora, quando a gente fala em toxina botulínica, né? E a gente sempre acaba falando para as pessoas o Botox, porque ele virou popular, né? É a primeira e a mais comum, né? A mais conhecida do pessoal. É a marca, né? É uma marca, é uma das marcas, né? Não é o produto, é uma das marcas. E o que é o produto? O que é a toxina? O produto chama toxina botulínica tipo A. É uma proteína que vem da bactéria que causa o botulismo. O botulismo em si é uma doença, descobriu-se que essa proteína causa a doença, que é derivada dessa bactéria, e foi purificada e tirou o produto que pode servir como medicamento, né? De início era usada para o tratamento de estrabismo e movimentos de blefaroespasmo, aqueles piscamento do olho, né? Só que observou-se que quando você fazia para esse problema, o piscamento, diminuíam as ruguinhas. Aí puxou para o outro lado, foi popularizando para o lado estético, né? E aí ficou super conhecido, mas o foco inicial era o tratamento médico mesmo. E isso há muito tempo, né? Isso há muito tempo, né? Que a gente trata aqui no Brasil desde 96, 97, que já está no sistema público e já está fazendo uso, né? Que legal. O que ele pode ajudar? Quando a gente fala assim, é além da estética, né? Isso. Ele é basicamente um relaxante muscular, tá certo? A toxina botulínica é principalmente um relaxante muscular. Por isso que quando você faz para procedimento estético, o que diminui é a movimentação da musculatura, por isso diminuem as rugas. Então, quando o pessoal exagera, você fica sem expressão. Fica retão. Fica o olhar duro, né? Porque você perde o movimento. E na medicina, no terapêutico, a gente usa também como efeito de relaxante muscular para distúrbios de movimento. Então, são doenças que causam distúrbio de movimento e você pode ter o enrijecimento, que é a espasticidade, ou distúrbios que flutuam, que é a distonia, né? Então, a gente tem várias doenças que podem causar isso. Então, por exemplo, uma sequela de um acidente vascular encefálico, que é o vulgo derrame. O paciente fica espástico, fica duro, naquele padrão flexor que a gente chama, o braço rígido, a perna rígida. Então, você vai e faz a aplicação nos pontos específicos da musculatura com a finalidade de relaxar aquele músculo, aliviar a dor, favorecer movimento. Então, você melhorar o treinamento, porque a recuperação neurológica vem com a repetição do movimento, para você readquirir o cérebro, reaprender a função que ele tinha. Então, você facilitando essa aprendizagem e ela ficando mais próximo do natural, do normal, melhora a recuperação para esse paciente, né? Incrível isso, porque dela vai relaxar e aí sim eu consigo esticar. E aí você consegue perna, fazer o movimento adequado. Então, você tirando a postura flexora do cotovelo, eu consigo treinar que o paciente vá, pegue alguma coisa e traga.
né? E até o andar, porque se não andar muito duro, também é uma coisa que causa muito desgaste energético e desequilíbrio e outras coisas. Então, você favorece a recuperação do paciente, né? Que interessante. A gente tem um aqui de pena, um vídeo ilustra, não é? Deixa eu ver aqui, é uma fotos com exemplos neurológicos relacionados à pena. Coloca pra gente, Dê, pra ela mostrar, pra falar um pouquinho, porque ela falou essa coisa da pena. Então, isso é uma esse aqui. Conta pra mim, isso é um paciente típico que teve um acidente vascular encefálico. Ele é um hemiplégico, espástico, então a gente vê a postura em flexão de cotovelo, a mão fechada, né? Sim. Então, essa mão fechada, ela não tem função, fora que acumula suor e resto de pele, que a gente está constantemente perdendo pele. E isso pode causar mau cheiro, ferida, então isso é ruim, né? E o pezinho é um pé rígido, ele apoia a frente do pé, né? E quando esse paciente anda, na verdade, ele anda com o joelho rígido, então isso causa uma instabilidade muito grande. E dor, muitos pacientes têm dor. Então, você consegue melhorar o padrão desse paciente, né? O padrão que a gente chama essa postura, né? Que interessante isso. Nossa, é muito mais qualidade de vida, porque sofre muito. A finalidade, além da recuperação, a gente visa a melhor recuperação, mas a qualidade de vida é uma diferença muito grande para o paciente. É um estímulo também, né? Faz parte, né? Que a reabilitação é um processo grande, não é só isso, porque o paciente tem que fazer exercício, tem que seguir uma rotina de exercício, a vida muda de fisioterapia, de terapia ocupacional e outras atividades também. Então, é um conjunto é mais uma ferramenta no arsenal da reabilitação. Bom. A gente tem uma foto aqui, ó, de protótipo com pontos da cabeça. Quando vai na cabeça, para que serve? Enxaqueca? Então, não. Isso. Não é enxaqueca simples. É a cefaleia crônica diária. É um dos tipos de cefaleia, tá certo? Então, para ela, você tem, seguindo esse protocolo de pontos, né? A gente tem a frente e atrás da cabeça e ela traz um alívio muito grande de dor. Então, para isso, você tem que caracterizar de forma adequada o tipo de cefaleia, né? Então, ela tem frequência, a toxina botulínica é uma parte do tratamento. Paciente que não responde a outras medicações, tudo mais, né? Então, o importante é fazer o diagnóstico correto do tipo de dor de cabeça para saber se vai ter resultado ou não. E quanto tempo dura? A toxina botulínica, ela tem um efeito de 3 a 6 meses. Né? E aí tem que fazer a aplicação novamente, se deu certo, vai fazendo então, ou não. Depende, se o paciente faz, por exemplo, na reabilitação, se ele faz as outras atividades, muitas vezes ele tem ganho e você às vezes faz uma coisa menor ou às vezes nem precisa fazer. Né? Isso vai na evolução do paciente, do que ele colabora, o que mais ele faz. Então é importante o conjunto das coisas, né? Interessante. Tem uma da cervical também aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Mostra pra gente, coloca pra gente. Isso é um problema, assim, pouco conhecido. Chama distonia cervical, é um movimento involuntário do pescoço. O paciente assume essas posturas de forma involuntária. Ela pode ser fixa ou flutuante. Então, o paciente tá assim, olhando para um lado e sem vontade própria, né? Ele vira a cabeça para o outro lado. Isso é muito desagradável. Isso gera dor, mas o paciente que está andando e a cabeça vira sozinha, ele cai, sofre acidente. É uma coisa muito desagradável, né? E tem muita gente que acha que é só fator psiquiátrico, né? Ah, você está nervoso. E não é. Né? É uma contração involuntária do músculo e aí ele causa essas posturas inadequadas. E o tratamento o mais indicado é a toxina botulínica. E aí tem os pontos corretos que você faz. De acordo com a postura, de acordo com a postura, é o músculo que você seleciona. Não é tudo igual, né? Então, nossa, muito interessante. Isso eu não sabia. Você falou sobre no olho, né? Ainda faz para estrabismo também ou não? O oftalmologista pode fazer, né? É que hoje em dia, cada vez o pessoal tá indo para cirurgia de estrabismo, porque é só para o estrabismo, né? E é o estrabismo que por fraqueza muscular, também não é qualquer tipo, não é o estrabismo neurológico, então tudo isso que tem que ser levado em conta, mas o oftalmologista pode fazer, sim. Boa. A gente tem também aqui, ela colocou uma sequência de aplicação pra gente falar um pouquinho. Coloca pra gente, Dê. O que é aqui, ó? O que tá fazendo naquele do olho? Era do estrabismo ou não? É do estrabismo, aquele é do estrabismo, E aqui, nossa, é bem na beiradinha, né?
Ai, ai, Isso aí é restrito para oftalmologista. Oftalmo mesmo. Coloca na próxima pra gente. O que que é aqui? Então, isso aí é uma outra aplicação na glândula parótida, para diminuir produção de saliva. Isso é um outro efeito da toxina botulínica. Então, pacientes neurológicos que têm dificuldade de deglutição, então, às vezes, que a gente chama de disfagia, né? Ele não consegue deglutir, então tem essa dificuldade. Às vezes, até a alimentação é por sonda, tudo isso, mas a produção de saliva você tem que ir para algum lugar, né? Ou tem paciente que põe para fora, fica babando, mas é uma coisa desagradável, inadequada também, é ruim tudo. E tem paciente que não consegue deglutir e às vezes faz broncoaspiração, quer dizer, a saliva vai para o pulmão, faz pneumonia, então são quadros clínicos que complicam. E aí um dos tratamentos é a toxina botulínica nas glândulas salivares para diminuir essa produção de saliva. Que legal. E geralmente para quem tem bruxismo também, às vezes você você pode aplicar para toda contratura muscular, né? Então, assim, você pode aplicar quem tem bruxismo, que tem dor, você pode aplicar, não tem problema nenhum. Diminui a força com que você aperta o dente. Aperta o dente. Tem mais? Coloca pra gente aqui, Dê, pra gente continuar só para falar as próximas. E aqui, o que é? Então, isso aqui, se você perceber, esse piscamento involuntário, né, do olho. Isso é uma coisa desagradável, tem muitas pessoas que acham que isso só está relacionado a fator emocional, porque você está nervosa hoje. Realmente, quando a gente está cansado, isso pode aparecer, mas quando persiste, isso precisa ser tratado, porque tem paciente que o olho fecha completamente, né? E aí você tem todos os acidentes domiciliares e a dificuldade de andar sozinho, né? Então, você faz a aplicação da toxina botulínica nos movimentos da face. Você perceber ali, contrai o supercílio, né? A testa está contraindo. E, então, são vários pontinhos que a gente tem para fazer. Que interessante. E aí, a gente pode fazer o lado contralateral, que não tem problema nenhum, mas só para manter simetria das ruguinhas. Para o paciente não ficar com um lado lisinho e o outro enrugadinho. Que perfeito. E é muito interessante quando a gente fala sobre isso e vê os resultados, né? As pessoas, acho que elas não imaginam tanto, né? As pessoas não têm noção que o tratamento existe, que o tratamento está disponível, né? Como as pessoas acham que tudo é estético, a gente ainda vê gente que não faz uso disso. E, inclusive, os colegas médicos que não sabem para onde indicar, não sabem que isso tem cobertura pelos planos de saúde e pelo sistema público. Legal. Pelo próprio SUS, as pessoas conseguem. Sim, pelo próprio sistema público de saúde. Aqui na nossa região do Vale do Paraíba, a gente tem 3 centros de referência. Um centro em Cruzeiro, que atende o fundo do Vale, todos os municípios do fundo do Vale. O centro de Taubaté, que atende os 10 municípios da região metropolitana de Taubaté, e em São José dos Campos, que atende a região de São José dos Campos e Litoral Norte. Que interessante. Se as pessoas estão em outros lugares, como que elas conseguem saber um pouco mais? Então, elas têm que ter no sistema público, né? Elas têm que ter o encaminhamento da sua prefeitura, entregar na assistente social do seu município e a assistente social marca a consulta nesses centros de referência. Interessante. E aí, depois que entrou, é muito tranquilo. Né? O Estado, o governo banca a medicação, né? Ele cobre essa medicação e é uma coisa muito, muito tranquila. A única coisa é que tem que ter tem que estar dentro desses centros, né? E tem que ter um encaminhamento adequado. E aí, de repente, eles conseguem fazer o tratamento completo da toxina e as outras terapias também. Isso já é um pouco mais complicado. Né? Que tem uma complicação, sempre tem, né? Isso é mais complicado, porque o centro de referência é só da toxina botulínica. A reabilitação é a cargo de cada município. Entendi. Né? A gente tem aqui na nossa região o Centro de Reabilitação Luci Montoro, que recebe essa referência para reabilitação, né? Mas aí eles têm os critérios de elegibilidade, né? Mas é interessante, porque se você já faz algum tipo de tratamento, você já tem um médico, ele vai te encaminhando para as outras coisas. Às vezes você vai conseguindo, né? E até para você ir atrás no seu município, onde tem, o que oferece, né? Isso é uma coisa importante. Muito legal, parabéns pelo seu trabalho, é muito bonito, viu? Muito obrigada. Quando geralmente as pessoas que sofrem algum trauma, algum acidente, a vida muda muito, né? Do paciente e da família, né? Essa é uma coisa difícil, então você muitas vezes não pensa só no paciente, você pensa em melhorar
qualidade da família daqueles que cuidam. Exato. E dos que estão em volta, porque consome muito, né? É muito difícil, não é fácil. Que bom que existe, né? Tecnologia. Graças a Deus, ainda bem, né? Ainda bem que avance mais, né? E que a gente consiga e que a gente consiga acessar mais as pessoas, né? Exatamente. Oferecer o que tem de melhor para as pessoas que precisam, né? Isso que é importante. Com certeza. Cláudia, muito obrigada. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Você de casa ficou com alguma dúvida? Faz o seguinte, ó, tem os telefones aí na tela para você e eu vou falar que é o 12 3632 7999. Qualquer coisa você dá uma ligadinha lá também. Um beijo, seja bem-vindo. Beijo, obrigada. Muito bom.